No dia 17 de julho, ou seja, anteontem, o advogado José Aparecido Ferraz Barbosa foi morto por um marido da cliente que José Aparecido defendia. Isso aconteceu, repita-se, no Fórum de São José dos Campos. A criatura armada desfechou um tiro no advogado, matou-o, desfechou outro tiro no policial, a bala foi obstaculada por um colete de segurança, disparou contra a esposa e depois, enquanto fugia, ou coisa parecida, a entrada ou saída do fórum, entrou em disputa com policiais militares remanescentes que o mataram. Isso aconteceu lá em São José dos Campos. O portal eletrônico do Palácio da Justiça, ou do Fórum, se preferir, estava desativado. Em razão disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, pede providências severas no sentido de que as garantias aos advogados sejam acrescidas ou aumentadas. É terrivelmente triste um acontecimento dessa natureza. Faz parte daquilo que nós chamamos de profissões de risco. Este advogado, há 48 anos atrás, mocinho, garoto ainda, enfrentou coisa assemelhada numa subdelegacia de um morro qualquer. Foi buscar um cliente que estava algemado numa cama patente, aquelas antigas, redondas e cheias de molas. O homem, que era um réu vagabundo até, ia ser morto por policiais naquele posto de morro. Daquilo poderia resultar a morte de ambos, mas o advogado menino era corajoso em demasia. Conseguiu sair de lá com o prisioneiro vivo, numa espécie de acordo com os quase assassinos. Depois, mais tarde, este advogado foi acusar 2 moços lá no norte do país, em Rondônia, em Porto Velho, se não falha a memória. Esses 2 moços haviam assassinado um conselheiro federal da Ordem. O júri se fez com todos com colete à prova de bala dentro das becas e togas. Aquilo coçava como o diabo e fazia muito calor. O advogado precisou tirá-lo porque atrapalhava a prática da acusação. Poderia acontecer uma coisa séria também, a chamada profissão de risco, que está incrustada na vida do advogado, do criminalista, do juiz, do promotor público, do serventuário da justiça. Há alguns anos atrás, o eminente psiquiatra sofreu um disparo na têmpora de uma paciente. O grande psiquiatra Muniz de Aragão, que era e foi prêmio Nobel da Medicina, foi morto por paciente seu lobotomizado. Isso é extremamente raro acontecer, mas sucede. Nós precisamos ter em mente que as consequências da nossa escolha são consequências dramáticas e, excepcionalmente, o azar nos pega, como já pegou 1 ou 2 advogados. O que acontece é que nunca, mas nunca mesmo, no Fórum Trabalhista de São Paulo, que é frequentado milhares e milhares de vezes, um advogado foi colhido armado lá dentro, entre as 100 e poucas pessoas que foram obstaculadas de entrar em razão de estarem armadas. Nenhum só advogado foi identificado. O que nós precisamos, portanto, é de proteção, ou seja, de proteção impeditiva de que haja instrumental vulnerante dentro do fórum. O que acontece é que nós, advogados, estamos
muito irritados porque só exigem de nós que passemos dentro dos portais eletrônicos, quando isso precisa ser estendido a todos, magistrados, promotores de justiça, serventuários e quejandos, além do povo em geral e dos advogados também. Esses agentes da autoridade pública precisam também passar por dentro do portal eletrônico. Aliás, isto é emanado de resolução do Conselho Nacional de Justiça, que não é obedecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Daí nós termos encetado uma atividade no sentido de fazermos uma passeata no chamado Dia da Caçarola. Nós não vamos, no Dia da Caçarola, pedir que desestimulem os sinais eletrônicos dos portais. Nós vamos reivindicar que todos, mas todos mesmo, juízes, promotores públicos, serventuários em geral e também os advogados, passem submetendo-se à sinalização eletrônica por meio dos apitos já mencionados. É assim que se faz numa democracia. É assim que o Conselho Nacional de Justiça, por sua determinação, exige que se faça, e é assim que a Ordem dos Advogados do Brasil quer também, nessa nota que vai abaixo do texto escrito desses comentários ou dessas crônicas esparsas postas semanalmente neste jornal também eletrônico. Lá nos Estados Unidos da América do Norte, o presidente da República ou daquela federação passa pelo portal eletrônico. A ministra plenipotenciária Hillary passa pelo portal eletrônico. Quando o nosso chanceler maior foi aos Estados Unidos da América do Norte, precisou deixar os sapatos à entrada do território norte-americano e ninguém reclamou. Aquilo faz parte da rotina. Aqui também deve fazer parte da rotina. E se dirá talvez, que juízes, promotores públicos e quejandos não precisam passar pelos portais porque são extremamente equilibrados. O equilíbrio não é universal na espécie humana, pode acontecer. E para que não se diga que o comentarista está a proteger advogados, afirmando que eles, advogados, não se desequilibram, basta relembrar o caso célebre de Pierre Jacques, que era bastonário na Ordem dos Advogados de Genebra, e lá teria praticado aquele homicídio que foi mundialmente conhecido como o caso ou o crime do punhal marroquino. Aí está. É possível que isto seja dificilmente acontecido, excepcionalmente concretizado. Mas já aconteceu. Há grandes advogados, há grandes magistrados, há grandes juízes, há grandes promotores de justiça e a todos aqueles que vivem, porque viver já é um grande risco, uma tristeza enorme pela morte do nosso companheiro. Mas isto serve de exemplo a que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cumpra a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que na verdade não é uma recomendação, é uma ordem a ser normalmente cumprida. E tenho dito,